Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Betel Editora, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos da Nação Madureira, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, nós ministramos para professores, superintendentes de escola bíblica dominical sobre missões. Já fui missionário, também sobre escatologia, sobre família, jovens, casais, idosos. Também ministramos muito sobre evangelismo e ministramos muito também sobre dons do Espírito Santo. O Espírito Santo me concedeu dons de curar. Então, todo lugar que nós vamos, nós ministramos para ganharmos almas, ministramos para haver batismos com o Espírito Santo, libertação. E geralmente mais de 100 pessoas em cada lugar que nós temos ido, Jesus tem curado. Então, nos convide e nós estaremos aí com todo prazer, toda alegria para servir aos irmãos. Meu telefone e o meu WhatsApp está aí, 991520454, DDD 99. Nós estamos estudando neste trimestre nas revistas da Betel Dominical Adultos, com o título Terceira Epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. Nós temos como comentarista da Betel Editora o pastor Alex Cardoso. Nós já estudamos neste trimestre, na lição 1, o verdadeiro discípulo anda na verdade. Na lição 2, o verdadeiro discípulo de Cristo serve às pessoas e não a si mesmo. Na lição 3, o verdadeiro discípulo de Cristo exerce o seu chamado em amor. Na lição 4, o verdadeiro discípulo é submisso à sua liderança. Na lição 5, o verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo. Na lição 6, o verdadeiro discípulo sujeita-se ao Supremo Mestre, Jesus. Na lição 7, o verdadeiro discípulo reconhece que sua segurança vem de Deus. Na lição 8, o verdadeiro discípulo, servo cuidadoso, exemplar e fiel ao sumo pastor. Hoje vamos estudar a lição 9, que tem por título O verdadeiro discípulo promove a comunhão. Então, o verdadeiro discípulo de Cristo é um cristão, é salvo, né? E ele mantém sempre a comunhão. Primeiro, com Deus, vertical, né? Comunhão vertical. E depois, a comunhão com os irmãos. Isso é horizontal. Então, veja só que aí tem a implicação da palavra amor. Então, amar a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas, e ao próximo, né? Aí horizontal, próximo, como a nós mesmos. Então veja bem, nós temos que olhar para os nossos irmãos e ver Jesus Cristo neles. Como a unção não é visível, né? Não é material, então ninguém sabe quem está com unção ou não. Mas como nós sabemos que todos os crentes, todos que se converteram, ao aceitarem a Jesus, ou seja, ao entregarem a vida a Deus, crerem no Evangelho, receberam o Espírito Santo. Então, nós vamos olhar para todos e vamos ver, este recebeu o Espírito Santo, então é filho de Deus, e nós temos que respeitar e temer a Deus, porque Deus está nesse irmão, nessa irmã. Então, tratemos a todos dessa maneira. Olhemos para cada um e enxerguemos Jesus Cristo ali. O Espírito Santo está morando ali. Esta é a melhor maneira de nós vivermos em comunhão, sabendo que a igreja é o corpo de Cristo na terra e a cabeça desse corpo é Jesus Cristo. Então somos muitos membros, todos os membros são importantes e temos a cabeça do corpo, que é Jesus Cristo, que deve estar sempre no comando de todo o corpo. Nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, a comunhão da igreja.
No subtópico 1, no partir do pão. No subtópico 2, nas orações. No subtópico 3, na doutrina apostólica. No tópico 2, vamos ver a vida em comunhão. No subtópico 1, preza a reverência. No subtópico 2, experimenta o sobrenatural. No subtópico 3, convive em comunidade. Tópico 3, objetivos da comunhão. Subtópico 1, unanimidade de propósitos. Subtópico 2, concordância. Subtópico 3, louvor a Deus. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa importantíssima lição. Vamos ver aí o texto áureo que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmos 133, 1. Esse viver em comunhão, lembrando sempre, olha, quando nós vamos impetrar as bênçãos apostólicas, nós dizemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, seja com todos nós. Olha aí, comunhão com o Espírito Santo. Então, primeira coisa e mais importante, comunhão com o Espírito Santo. Se nós estivermos em comunhão com o Espírito Santo, então nós manteremos a comunhão com os irmãos, porque neles mora o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está em nós e tem tudo em comum. A palavra comunhão é ter tudo em comum. Então, nós temos a vida com Deus, a vida de santificação, a vida de salvação, em comunhão com os irmãos, porque nós estamos unidos pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo. Verdade aplicada, uma das marcas do discípulo de Cristo é o interesse e a busca em estar junto com os que também estão em Cristo. Então veja que uma das marcas do verdadeiro cristão é o desejo de estar participando com os outros cristãos do trabalho de Deus, da obra de Deus, né? Então, no evangelismo, na escola bíblica dominical, nos cultos, né? Nas festas, né? Nas comemorações diversas da igreja e em todos os eventos onde existe a possibilidade de estarmos juntos com os irmãos. Que diz o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quando a igreja está unida, a igreja está sempre crescendo, desenvolvendo, se multiplicando, sempre ganhando almas, sempre felizes, alegres. Então a união existe sempre. Quando existe, então o desejo de se ganhar mais almas, não só de estarem apenas juntos, mas estarem juntos produzindo no reino de Deus. Quer ver uma coisa que une a igreja? É todos unidos para ganharem almas, todos unidos para evangelizarem, para ganharem almas. Isso traz uma união maravilhosa ao corpo de Cristo. Pode ter certeza, experimente. Coloque todos na rua para evangelizar, ou vão de ônibus para um povoado, aí, vão evangelizar de casa em casa, ou num bairro e tal. Veja o resultado. Isso traz uma união maravilhosa ao corpo de Cristo, à igreja. Nós damos curso de evangelização e nós vemos isso na prática sempre acontecer na igreja, quando existe esse trabalho de todos unidos evangelizando. Textos de referência está em Atos 2, do versículo 42 ao versículo 47. Vamos ler. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo.
E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então veja quanta coisa importantíssima existe aí em tão poucos versículos, né? Nós poderíamos estudar aí um ano inteirinho sem esgotar os assuntos de cada assunto que está aí. Então perseveravam na doutrina, na palavra de Deus, nos ensinos básicos da palavra de Deus, doutrina, né? Doutrina do pecado, doutrina do arrependimento de pecados, doutrina da justificação pela fé, doutrina da salvação pela graça de Deus mediante a fé, doutrina do batismo nas águas, doutrina do batismo com o Espírito Santo, doutrina dos dons espirituais, doutrina da Santa Ceia, e aí vai por aí afora. São várias, né? Mas as doutrinas básicas nós temos que aprender, porque é importantíssimo para a nossa vida cristã. Havia temor, todos tinham o quê? O que é um temor? É sempre a percepção espiritual de que Deus está presente. Deus está conosco todo o tempo. Então Ele conhece os nossos pensamentos, nossas intenções. Ele está em toda parte ao mesmo tempo e Ele pode todas as coisas. Essa percepção é que traz o temor ao crente. Então todos perseveravam com esse temor. Estavam juntos, né? E olha o que acontecia com essa união entre os irmãos, muitos sinais, prodígios, maravilhas estavam sempre acontecendo. Deus usando os apóstolos para que todos fossem abençoados. E com esta união, quando um via que os outros estavam em necessidade, olha aí, vendiam suas propriedades para ajudar os necessitados. E é interessante isso, porque quem vendeu vai receber galardão lá no tribunal de Cristo. Então, existe uma bênção grande preparada para esses. Agora, quem não vendeu? Quando foi no ano 70, o general Tito invadiu ali, queimou tudo, destruiu tudo, expulsou todo mundo. E aí, quem tem terras agora? Não vendeu para ajudar os irmãos e perdeu a terra, ficou sem ela. Veja só, não ganhou nada com isso. Pelo contrário, perdeu o galardão que haveria de receber do tribunal de Cristo. Então eles perseveravam unânimes, olha aí, na oração, na Santa Ceia. E como Jesus disse, olha, quando o mundo vê o amor de vocês de uns para com os outros, então eles perceberão que vocês estão comigo. Esse amor, essa união é que traz salvação de almas. As pessoas olham e desejam fazer parte desse corpo unido, corpo de Cristo, que é a igreja. Então, todos unidos na mesma fé. Vamos à introdução da lição que diz: a comunhão é um dos aspectos cruciais e característicos da igreja cristã, razão pela qual é chamada pelo apóstolo Paulo de corpo de Cristo. Sem essa condição, ela não serviria aos propósitos de Deus na terra. Então veja, a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo possui vários membros, não é? Olha aí, você olha a mão, o braço, né? A cabeça e tal, e vai. São vários membros. Imagine se um membro quisesse, por um lado, a perna falasse, eu vou para o norte, e aí a outra perna falasse assim, não, eu vou para o sul. Aí ninguém saía do lugar. Então, olha só, é preciso haver união entre os membros, tendo como cabeça do corpo, comandando todos esses membros, Jesus Cristo, que é a cabeça do corpo. Então, todos devem ter o mesmo objetivo. Qual o objetivo? Ganhar almas. Esse tem que ser o objetivo principal da igreja. Então, todos unidos neste objetivo. Aí existe uma união maravilhosa e Deus abençoa, mas abençoa muito mesmo. Vamos ver o tópico 1, a comunhão da igreja. O significado da palavra comunhão no dicionário é o conjunto de pessoas que partilham as mesmas crenças, ideias, tendências, valores, etc. O sentido bíblico do termo vem do grego koinonia, que se traduz por fraternidade, associação, comunidade, comunhão, participação conjunta, relação.
É muito importante que cada membro do corpo de Cristo esteja bem consciente de que o serviço cristão não nos dispensa da comunhão uns com os outros. Esse corpo, por sua vez, por ser de Cristo, carece de comunhão com ele. 1 de João 1,6. Então veja, uma união, um ligado ao outro. E aí nós temos que pensar sempre, olha, sempre o Espírito Santo, o que nos une, o que nos torna todos filhos de Deus. Como Deus identifica a sua igreja. Então ele olha e vai ver que cada um de nós tem dentro de si o Espírito Santo. Satanás sabe quem é crente e quem não é? Ele está no reino espiritual, ele enxerga quem está com o Espírito Santo e quem não está. Então ele sabe distinguir claramente. Os demônios, os anjos, sabem quem é crente e quem não é? Sabem. Sabem quem tem o Espírito Santo morando em si e quem não tem. A diferença é essa. Para se perceber olhando para qualquer pessoa, é essa. Um tem o Espírito Santo, o outro não tem. Se tem o Espírito Santo, é filho de Deus, é cristão. Não tem o Espírito Santo, não é filho de Deus, não é cristão. É simples isso. Então, para ser cristão, é preciso haver comunhão. Sem comunhão, não tem como haver a participação, o comando de Jesus Cristo. Se não tiver Jesus, não é corpo de Cristo. Então, todos têm a mesma fé. Todos acreditam que Jesus Cristo, o Filho de Deus, nasceu na terra como homem, viveu como homem, morreu na cruz em nosso lugar, levando os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário, e ressuscitou. Todos acreditam nisso. Todos têm fé nisso. Então, todos têm o Espírito Santo morando em si. Aí forma um corpo que é a igreja, uma unidade. Tópico 1, subtópico 1, no partir do pão. A primeira reunião para partir o pão associada à comunhão da igreja foi na véspera da crucificação de Jesus e foi convocada por ele, como está em Lucas 22:8. Durante a ceia no cenáculo, Jesus chamou o pão de minha carne, simbolizando a comunhão entre os discípulos e deles com Jesus. A partir dali, Jesus os orienta a realizar o mesmo ato em sua memória, Lucas 22:19. Ao excluir os crentes da comunhão, Diótrefes sabotou a ordem divina, 3 de João, versículo 10. Então vemos que Jesus chama os discípulos e ele realiza ali a última Páscoa e agora celebra a primeira Santa Ceia. Então, primeiro, Páscoa. Quando está terminando a Páscoa, Jesus então vai iniciar a Santa Ceia. E ele diz, fazer isto em memória de mim. É para sempre estarmos fazendo isso e sempre em memória de Jesus Cristo. Lembrando que ele veio e morreu por nós, ao mesmo tempo estamos vivendo em comunhão, no corpo de Cristo, a igreja, e ao mesmo tempo estamos pensando na vinda de Jesus para nos buscar. Então a Santa Ceia deve ser feita com esses 3 tempos aí presentes, né? Falando sempre do passado da salvação, do presente da união e do futuro, a vida espiritual, vivendo com Jesus Cristo na Nova Jerusalém para sempre. Jesus, ao celebrar a Santa Ceia, ele diz que o corpo dele é comida e o sangue é bebida. E Jesus alerta, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então, quem não participa da Santa Ceia, né? Jesus então está dizendo bem claro que o corpo de Cristo, a igreja, eles sempre estarão celebrando a Santa Ceia em união, em submissão a Deus, reconhecendo Jesus como cabeça da igreja, estarem todos unidos no mesmo Espírito, o Espírito Santo. Nós vemos aí que Diótrefes fazia exatamente o contrário. Ao invés de unir os irmãos, ele separava os irmãos. Então ele queria a primazia, expulsava os irmãos, né, os missionários, ou os enviados pelo próprio apóstolo João, e ele os expulsava. E não aceitava ninguém de fora, não recebia, não era hospitaleiro.
Então era um separatista aí, né? Ele queria sempre separar, nunca unir. Tópico 1, subtópico 2, das orações. A oração é uma atividade espiritual que promove a comunhão, seja individualmente ou em grupo. No primeiro caso, acontece quando estamos em comunhão com Deus, sendo a oração canal desse relacionamento. Mateus 6,6. No segundo, é na unidade da igreja, quando está reunida no mesmo propósito. Atos 2,42. Foi por meio da oração que Jesus pediu ao Pai para que nós nos tornássemos um entre nós mesmos e um com Ele. João 17,11. Esse desejo de Jesus era sua prática de vida e ministério, pois estava constantemente em oração e comunhão com o Pai, em momentos bons ou difíceis. Mateus 26,39. O corpo de Cristo é a igreja unida quando se conecta com a cabeça pela oração, o que Diótrefes ignorava, pois não prezava os irmãos e, ao invés de reunir-se com eles, os lançava fora da igreja. Gaio e Demétrio amavam a comunhão, por isso recebiam e hospedavam não só os irmãos, mas os estranhos, dando mostras do verdadeiro amor cristão. 3 João 5. Então, infelizmente, nós vemos que cada dia mais a oração tem desaparecido, né? Não só aquela oração no quarto, né? Só o crente em Deus, mas também a oração na igreja. Nós tínhamos no passado várias oportunidades de passarmos aí 1 hora orando juntos, né? Antes da escola bíblica dominical, né? A Santa Ceia sempre tinha 1 hora de oração antes da Santa Ceia. Então veja, essas coisas desapareceram da igreja e quando tem, quase ninguém participa. Os cultos de doutrina sempre também tinham 1 hora de oração antes da ministração da palavra de Deus. Então veja, pelo menos a igreja orava pelo menos 3 horas juntos. Veja só. Então era culto de doutrina, 1 hora de oração. Culto de Santa Ceia também tinha 1 hora de oração. Escola Bíblica Dominical tinha também 1 hora de oração. Tinham as vigílias, aí sim, as vigílias é pelo menos 3 horas de oração em cada vigília. Olha só, a igreja orava muito e cada dia diminui mais. O círculo de oração só não tinha círculo de oração no domingo, porque o domingo tinha escola bíblica dominical e todos oravam juntos 1 hora. Nos outros dias tinha círculo de oração. Hoje, a maioria das igrejas, né, parece que quanto mais desenvolvida intelectualmente a igreja, menos oração existe. Então, nós temos visto aqui, por exemplo, agora que estamos no Sudeste, temos visto que o ciclo de oração é 1 dia por semana, quando tem, né? E nós temos visto também vários ministérios. Agora eu fiquei até surpreso que eu estive no Ministério do Maranhão e também vi isso lá. Que coisa mais triste. A oração vai só diminuindo. Então a oração deve ser todos os dias, a união da igreja em oração, e ter um departamento de oração masculino e tem que ter um departamento de oração feminino. Todos devem estar orando e todos os dias. Satanás não tem dia de folga, dia de férias. Então temos que estar unidos em oração todos os dias. Sempre a igreja foi assim. De um tempo para cá, as pessoas têm modernizado a igreja, têm deixado as coisas principais de lado. Aí oração, jejum e estudo da Bíblia são primordiais. Não existe vida cristã sem essas 3 coisas. E não existe permanecer igreja de Jesus Cristo sem evangelização, sem ganhar almas. Jesus foi exemplo de homem de oração. Levantava-se de madrugada para orar. Muitas vezes passou a noite inteira orando. Seus discípulos, todos eram homens de oração. E não é só no Novo Testamento. Olha para o Antigo Testamento, olha lá exemplos como Daniel, orava 3 vezes ao dia. Olha lá Davi, orava 3 vezes ao dia. Então nós temos
vários exemplos, todos que se destacaram eram pessoas de oração. Então vemos aí que Diótrefes, ao invés de unir a igreja em oração, ele estava separando a igreja. Já Gaio e Demétrio faziam exatamente o contrário, estavam unindo a igreja para também estar em comunhão através da oração. A oração que vai nos manter em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão com Jesus Cristo, em comunhão com nosso Deus e Pai. É a oração. Então nós temos que orarmos mais. E a oração, se você quer orar uma hora, eu vou indicar para você aí uns itens na oração que vai fazer você orar uma hora tranquilamente, todo dia. Você começa com a oração para que você esteja ligado com Deus. Então, primeira coisa, arrependimento de pecados. Segunda coisa, agradecimento. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Terceiro, vamos louvar a Deus. Não é cantar, louvar quer dizer exaltar, enaltecer os feitos de Deus, né? Os milagres de Deus, as maravilhas de Deus, as libertações, as curas. Louvar a Deus pelas coisas que Ele faz, que Ele fala. Depois vem a adoração. A adoração também não precisa ser cantado. Adorar a Deus é reconhecer o que Ele é. Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Deus é onipresente, está presente em toda parte. Deus é onipotente, pode qualquer coisa. Deus é amor, Deus é santo. E aí você vai lembrando e vai falando isso para Deus, né? Reconhecendo isso em Deus. Isso é adoração. Temos a petição. Então, depois dessas orações, você vai começar a pedir agora para você, individualmente, para você que você vai pedir. Depois vem a intercessão, é se colocar no lugar de outrem, né? É pedir a Deus para abençoar alguém ou um país, né? Então, é intercessão, ir a Deus em favor de outrem. Depois podemos ter a consagração, se entregar totalmente a Deus para fazer a obra de Deus. Temos aí a transferência, né? Aí lançando sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Então, essas aí são básicas. Se você for fazer isso aí, você vai orar uma hora, o tempo passou, você nem percebeu, né? Dentro da intercessão, por exemplo, você pode apresentar aí hoje a situação de Israel, por exemplo, né? Aí da Rússia lá, a Ucrânia, apresentar as nossas autoridades, né? Tanto as do país, né? Quanto da igreja, presente, ora, interceda. Aí tem família nossa, né? Tem os nossos amigos, e aí vamos orando. O tempo, uma hora é pouco demais, por tanta coisa que nós temos que orar. O ideal seria que a igreja colocasse, né, os objetivos da oração ali, e aí os irmãos fossem orar. No subtópico 3, na doutrina apostólica. Lucas frisa que os crentes da igreja primitiva se dedicaram ao ensino por meio da comunhão. O termo no grego didaquê significa ensino, doutrina, instrução das assembleias religiosas dos cristãos. Havia no início da igreja uma comunhão com um propósito doutrinário que passou a fazer parte do estilo de vida da igreja, que era perseverar na doutrina dos apóstolos. Então vemos que havia a perseverança nas reuniões para se estudar as doutrinas da palavra de Deus. Veja só, as coisas essenciais, principais do cristianismo, da vida cristã. Nós temos visto na atualidade que até mudaram o nome do culto de doutrina para culto de ensino. Parece que a doutrina deixou de ter valor. Então, se prega sobre tudo, menos sobre doutrina. Mas o ensino da palavra de Deus nos mostra que havia a união da igreja em torno da doutrina. Doutrina é importantíssima para a igreja, porque as pessoas precisam entender o básico para chegar em outras coisas. Primeiro se começa com um alimento importantíssimo que não pode faltar na vida do cristão, que são as doutrinas bíblicas. É onde o crente é fortalecido, é onde ele vai ter base para saber o que é certo e o que é errado, é onde ele vai ter como
combater as heresias que surgem, as várias pessoas que vão visitar esse crente, vão falar com ele no trabalho, no colégio, e ele vai poder ficar firme, vai combater isso, porque ele está firme nas doutrinas bíblicas. Por exemplo, doutrina da Trindade. Importantíssimo entender direitinho isso. Entender o plano da salvação, a expiação de Jesus Cristo. Entender o que é dispensação, o que é apostasia, o que é redenção, o que é restauração. Entender sobre os dons espirituais, sobre o batismo com o Espírito Santo, o batismo nas águas, Santa Ceia, sobre dízimos, sobre as ofertas, sobre o sacerdócio de Jesus Cristo e o nosso sacerdócio. Vemos aí sobre o casamento, sobre a família. Tudo isso aí são doutrinas básicas que nós temos que aprender. Aí a doutrina do pecado, doutrina do arrependimento de pecados, doutrina da justificação pela fé, doutrina da salvação pela graça de Deus mediante a fé. Tudo isso tem que ser ensinado e tem que ser bem ensinado mesmo, para que todos entendam claramente essas coisas. O culto de domingo, aí canta, 70% do culto cantando, né? A pregação que agrada a todos, a mensagem de autoajuda, aí todos querem, mas o culto de doutrina, pouca gente quer ir. Então veja, as pessoas, por causa do esfriamento espiritual, estão deixando de perceber as coisas mais importantes. Então nós vemos que o Diótrefes não podia suportar a sã doutrina, né? O apóstolo João fez ali colocar Gaio e Demétrio como destaque para poder o Diótrefes ser mostrado, né? A comparação ali, o prédio torto com o prédio certinho. Coloca o prédio certinho, todos vão perceber que aquele prédio ao lado está torto, estava errado. E João mostrou, vivia falando mal de João, expulsando os irmãos, não recebia os irmãos, causava divisão no corpo de Cristo. Tópico 2, a vida em comunhão. A igreja é uma comunidade de fé e nasceu com esse caráter. Eles andavam, oravam e comiam juntos. A comunhão era um estilo de vida da igreja primitiva e essa modalidade não expirou. A comunhão é uma ordem divina que promove bênçãos, Salmo 133, e o desejo de Jesus, João 17. Esse estilo de vida levou a igreja a um novo patamar espiritual e ministerial, a charis, a simpatia que atraía os não crentes, fazendo a igreja crescer, Atos 2,47. Então eles andavam, oravam e comiam juntos. Olha aí, estavam unidos realmente e oravam também juntos. Então imagine uma igreja que estão sempre unidos em oração, aprendendo a doutrina da palavra de Deus, estão sempre evangelizando juntos, estão todos participando da Santa Ceia juntos. Olha aí, uma igreja unida, isso aí traz um crescimento, não é nem crescimento, é uma multiplicação. E Deus vai confirmando a sua palavra nos sinais, prodígios, maravilhas. Isso vai trazendo uma união cada vez maior com Jesus Cristo. E cada dia Deus tem mais prazer em estar no meio dessa igreja. Porque todos enxergam, né, a graça de Deus entre eles. Ou seja, cada um enxerga que o Espírito Santo está morando dentro de cada um deles. Todos são atraídos por essa graça, por essa misericórdia de Deus, por essa união, por esse Espírito Santo que traz sempre a união para a igreja, o corpo de Cristo. Tópico 2 sobre tópico 1, preza a reverência. Os prodígios e sinais que Deus efetuava na igreja gerava temor da própria comunidade de fé, como está em Atos 5, e dos de fora. Essa reverência é condição indispensável no relacionamento do cristão com Deus. O que Diótrefes desprezava a olhos vistos, razão pela qual era irreverente no trato com a igreja de Cristo. A reverência está vinculada à santidade, caráter que a igreja, que será buscada por Jesus, deve ter, conforme Efésios 5:27. Então veja, havendo união, né, na oração, no evangelismo, né,
ainda partir do pão, todos os meios possíveis havendo união, Deus começa a operar no meio da igreja, porque Ele está presente. Então Ele começa a vir com sinais, prodígios, maravilhas. Então Ele começa a falar conosco diretamente. Quem já experimentou avivamento, então você sabe o que acontece no avivamento. Então experimentamos 2 grandes avivamentos. Estávamos todos muito unidos e principalmente na evangelização, nos cultos de doutrina, na escola bíblica dominical. Todos estavam ali presentes. A escola bíblica dominical dava 98% de presença de todos os irmãos da igreja. Não era apenas uma chamada de alguém inscrito na escola bíblica dominical, mas de todos. Culto de doutrina lotado. Veja só, quando há um avivamento, quando as pessoas estão avivadas realmente com Deus, estão unidas realmente com o Espírito Santo, então se unem e a igreja cresce, mas cresce muito. Nós ganhávamos almas, mas assim, muitas mesmo. Várias vezes vimos assim, 100, 200, 300 almas aceitando a Jesus. Vimos uma vez 3.000 pessoas aceitando Jesus de uma vez só. Veja só, isso é um mover do Espírito Santo na igreja que está unida. Então deve haver uma reverência, ou seja, percebermos a santidade de Deus. E no avivamento existe muito isso. Nós percebemos qualquer problema que nós estamos passando, que está causando alguma divisão, que está causando alguma tristeza, alguma coisa. Isso é detectado imediatamente acaba com isso, arranjamos a solução, nos voltamos mais para Deus, percebemos Deus presente entre nós e a santidade de Deus é tremenda. Então a gente vai buscando cada dia mais santificação, temor vai crescendo cada dia mais, existe uma reverência muito grande. As pessoas na igreja não usam o celular na igreja, as pessoas não ficam conversando, as pessoas não se distraem, estão concentradas na palavra de Deus, no agir de Deus, em escutar a voz de Deus falando conosco. Então existe reverência, temor de Deus. Já nós vemos aí Diótrefes e falava mal de João. Veja só, ele acusava João, falava mal, não recebia, não lia as cartas de João, não recebia as pessoas que João enviava para a igreja, expulsava aqueles que chegavam ali para pregar, para ensinar. Olha só, ele causava divisão, ele não tinha nenhuma reverência, não tinha nenhum respeito pela autoridade apostólica de João, ao mesmo tempo estava fazendo o quê? Não estava respeitando, não tinha reverência ao próprio Deus. Tópico 2. O tópico 2 experimenta o sobrenatural. A sobrenaturalidade era e continua sendo a marca da Igreja de Deus. Muitos sinais e prodígios aconteciam no meio dela através dos apóstolos. O que antes eles testemunharam com Jesus, agora com o nascimento da igreja, passava a ser realizado por eles. Atos 3, 6 e 7. As experiências sobrenaturais e o poder de Deus eram meios de convencer os não crentes, além de mostrar a autoridade da igreja. Mas para Diótrefes, o que importava era exibir o seu superpoder humano por meio de ameaças e intimidações. É preciso estarmos atentos quanto ao aspecto sobrenatural da igreja, pois trata-se de algo inerente à sua própria natureza, edificada por Cristo, sobre Cristo e feita morada de Deus. Efésios 2, 20 a 22. Diótrefes parece que não se importava com tal verdade. Então, experiências sobrenaturais estão presentes quando a igreja vive em união. Isso é uma marca da igreja. Vemos lá no início da igreja, olha lá, estavam unidos, os sinais, prodígios, maravilhas aconteciam através dos apóstolos. Veja lá, no primeiro dia da igreja, uma manifestação poderosa do Espírito Santo, dom, variedade de línguas. Né? Então, os apóstolos falavam em línguas e as pessoas de outras nações escutavam na língua de origem deles. Não quer dizer que os apóstolos estavam falando na língua do país deles, mas estavam falando em línguas. Sabiam o que estavam falando?
mas as pessoas de outros países escutavam a língua deles. Isso acontece muito, né? Eu já pregando, já falei, tinha um árabe passando, escutou, entendeu tudo. E assim, outros lugares também. Então, é um dom de variedade de línguas. Depois vemos Pedro e João indo ao templo na hora da oração, ali na Porta Formosa. Vimos ali, olha, um aleijado que andou, atraiu multidão, 5.000 almas. Já tinha 3.000 aceitados no início da igreja, agora mais 5.000. Aí vemos aí Pedro lá em Jope, né? Vemos lá Paulo em Listra, vemos Pedro com Enéas, vemos aí Estevão, sinais, prodígios, maravilhas acontecendo, vemos Filipe lá em Samaria, olha lá, sinais, prodígios, maravilhas acontecendo. Isso atrai as pessoas. O chamariz, a atração do verdadeiro evangelho são sinais, prodígios, maravilhas. Isso é que atrai as pessoas. Aí nós vamos pregar para essas pessoas sobre Jesus, que eles estão vendo que Jesus está presente, está fazendo sinais, prodígios, maravilhas. Era assim que acontecia na igreja. E a igreja se multiplicava, não é crescia, não, se multiplicava. Está faltando isso na igreja hoje. Olha aí o que diz em Marcos 16, 20. Ele saiu pregando e Deus confirmava com sinais, prodígios e maravilhas. Veja aí Paulo dizendo: o meu apostolado foi confirmado por Deus entre vós com o quê? Com sinais, prodígios e maravilhas. Quando Pedro pregou em Atos 2, ele disse: Jesus Cristo, esse que Deus mostrou, revelou entre nós como Filho de Deus, revelou, autenticou, com o quê? Com sinais, prodígios e maravilhas. E pelo que nós vemos aí, Diótrefes, parece que nem batizado com o Espírito Santo era, e também nenhum dom do Espírito Santo operava através dele. Pelo contrário, ele falava mal de João, talvez exatamente porque João era um homem de Deus, e Deus fazia através de João sinais, prodígios e maravilhas. E isso causa uma inveja religiosa terrível. Se nós pegarmos aí os evangelhos, metade dos evangelhos fala de sinais, prodígios e maravilhas. Não existe como dissociar uma coisa da outra. A igreja hoje está separando as coisas, está considerando a intelectualidade acima de tudo e de todos. O que importa é a intelectualidade. Mas cadê a presença de Deus? Cadê a confirmação de Deus? E que evangelho é esse que está sendo pregado? Porque o evangelho da Bíblia, metade do evangelho é sinais, prodígios e maravilhas. Não tem como separar uma coisa da outra. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. São duas coisas que estão unidas. Não tem como separar. Não existe como Deus estar presente sem acontecer sinais, prodígios e maravilhas. E ele confirma a sua presença assim. Tópico 2, subtópico 3, convive em comunidade. A igreja é a comunidade cristã, um ambiente de fé, onde a vida deve ser compartilhada. Que eles sejam um, Jesus pediu em João 17:11. Antes de iniciar seu ministério, ele mesmo nomeou 12 homens para que estivessem consigo, Marcos 3,14, partilhando o chamado. Os primeiros cristãos começavam a moldar esse novo modo de viver, passando a ter tudo em comum, ou seja, a viver sob o koinos, termo grego que significa comum, ordinário, compartilhado por muitos. Esse era o espírito sob o qual Gaio vivia, como um obreiro generoso e hospitaleiro que dava abrigo aos missionários em sua casa. 3 de João 5. Então veja que a convivência em comunidade exige muitas vezes o sacrifício daqueles que possuem mais, daqueles que ganham mais, e eles vão repartir com aqueles que ganham menos, vão ajudar aqueles que estão passando necessidade. Isso aí está claro na igreja. Olha lá no início da igreja. Não tinha ninguém rico demais, também não tinha ninguém pobre demais. Não tinha ninguém sobrando demais, também não tinha ninguém faltando demais. Então aqueles que possuíam alguma coisa, dividia com aqueles que não tinham nada, estavam mantendo as pessoas se alimentando, porque havia dificuldades naquela época para a alimentação das pessoas. Então deve sempre ser detectado, as pessoas precisam ser visitadas,
E aí vamos detectar as necessidades de cada um e vamos suprir essas necessidades. Não existe como dizer nós amamos os irmãos se deixamos os irmãos passando aperto, passando necessidade. Então vemos o exemplo do Gaio, que recebia os irmãos em sua casa, era hospitaleiro, né? Já Diótrefes, ao contrário, fazia expulsar os irmãos. Tópico 3. Objetivos da comunhão. A comunhão quebra o egoísmo, pois funciona pelo altruísmo, ou como ensina o apóstolo Paulo em Filipenses 2, 3 a 4. Considere os outros superiores a si mesmo, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então a comunhão promove o altruísmo. O que é altruísmo? Você sentir o que o outro está sentindo, você suprir as necessidades daquele que você vê que está passando por necessidades. Isso significa amar ao próximo como a si mesmo. Você não quer passar fome, não quer passar frio, você não quer passar necessidade de comida. Então você não vai deixar o outro passar por isso. Tópico 3, subtópico 1, unanimidade de propósitos. O termo unânime vem do original grego homotumadon, que tem o sentido de com uma mente, de comum acordo, com uma paixão singular, única. Esse significado aparece em 10 de suas 12 ocorrências no livro de Atos. Isso nos ajuda a entender a singularidade da comunidade cristã. Homotumadon é um composto de duas palavras que significam impedir e em uníssono, que aponta para a harmonia em grau e tom. A igreja nasceu para que seus integrantes andassem em harmonia de propósito, viver e compartilhar as boas novas. Romanos 10, 15. Gaio e Demétrio andavam na verdade, ou seja, estavam sob o propósito divino. Mas Diótrefes vivia para seus próprios interesses. 2 Coríntios 6, 12. Então veja, unanimidade, harmonia e sempre com um propósito presente. Temos que todos trabalharmos para ganharmos almas. Esse tem que ser o propósito primordial da igreja. Se não é esse, está totalmente fora daquilo que Jesus ensinou para nós. Então a palavra de Deus diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É uma ordem, a grande comissão está presente aí no evangelho de Mateus, no evangelho de Marcos, no evangelho de Lucas, no evangelho de João, em Atos dos Apóstolos, está tudo aí, bem claro. Então, grande comissão é a ordem de Jesus para a igreja. Nós temos que ganharmos almas, temos que estar unidos nesse propósito. É na evangelização que se encontra a unanimidade da igreja. Todos devem ter este objetivo, salvação de almas. Veja que Diótrefes andava separado dos demais. E já Gaio e Demétrio procuravam estar unidos com os irmãos, recebendo os irmãos, apoiando os irmãos. Veja aí, são duas posições totalmente contrárias. Então existe gente que anda afastando as pessoas, né? E existe gente que anda atraindo pessoas. Tópico 3, subtópico 2, concordância. Pouco antes da vinda do Espírito Santo, os discípulos de Jesus receberam uma ordem dele para ficarem unidos em oração enquanto esperavam a promessa do Espírito. Atos 1, 4. A decisão deles foi obedecer, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos 2, 1. Havia neles o mesmo coração, cujo termo original grego é cardia, por isso o Espírito caiu sobre todos. Gaio e Demétrio estavam juntos em concordância com seu líder João para o mesmo propósito. Deve ser buscada essa união entre todos. Agora, nós vemos aí em Atos que haviam dois grupos, né? Cerca de 500 irmãos viram Jesus ser assunto ao céu. E a ordem foi para todos, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então vocês vão ser minhas testemunhas. Então eles deveriam primeiro receber o batismo com o Espírito Santo. Mas quantos irmãos estavam reunidos para receber o batismo com o Espírito Santo? Cerca de 120. Onde é que estavam os outros? Os outros 380 irmãos foram embora. Não perseveraram em oração, esperando o batismo com o Espírito Santo. Veja só, aí existiam dois grupos.
E assim nós vemos que acontece muito, né? Existem aí os grupos, aqueles que estão interessados em buscar a presença de Deus, e existem aqueles que não estão preocupados com isso. Existem aqueles que estão sempre querendo estarem juntos, em oração, trabalhando para Deus na evangelização, e existem aqueles que não se importam com isso. Veja que Gaio e Demétrio falavam bem de João, se submetiam a João, à autoridade de João, tratavam bem os irmãos, recebiam os irmãos em suas casas, eram bênçãos para Deus e para a igreja. Diótrefes, exatamente o contrário. Falava mal de João, não respeitava João, nem o ministério de João, nem o Espírito Santo que estava em João. E ainda afastava os irmãos, expulsava os irmãos, não lia as cartas de João na igreja. Veja só, ele era exatamente o contrário. Então João louvou a atitude de Gaio e de Demétrio e mostrou o problema com Diótrefes, pecado de Diótrefes. Tópico 3 sobre o tópico 3, louvor a Deus. Louvar a Deus era uma das expressões de alegria e gratidão manifestadas pelos irmãos da igreja primitiva, Atos 2,47. Havia consciência de que era Deus quem estava agindo e não qualquer pessoa da igreja, ainda que fosse um de seus líderes mais proeminentes, Romanos 11,36. Sendo um deles, João tinha esse entendimento e denunciou a motivação errada de Diótrefes, que gostava de ser o mais importante entre eles, 3 de João 9. Então todos estavam louvando a Deus. Esse louvor a Deus tem o louvor através da música e tem o louvor através da pregação, do ensino, da oração. Então reconhecendo, agradecendo, louvando a Deus pelos seus feitos. Veja que muitos dos hinos, da igreja no início eram baseados todos nos salmos. Então, era sempre a motivação, alguma coisa que Deus fez. Olha lá, Miriam louvou a Deus pelo quê? Porque ele abriu o Mar Vermelho, porque os libertou do Egito. Então, louvar tem um motivo, louvar a Deus pelos seus feitos. E a igreja deve se unir para louvar a Deus. Hoje, infelizmente, nós temos aí muitos hinos que não tem nada a ver com louvor. E a igreja está exagerando na música. Tem muitos cultos, que 70% dos cultos é só música. Basta pegar aí um relógio e olhar, Geralmente se canta meia hora, aí tem mais louvor na hora da oferta. Tem mais louvor ainda antes de se pregar. Tem mais louvor quando termina o culto. Vai fazendo as contas e você vai ver que passa sempre de uma hora de música. E muitas vezes nem louvor é. E nem adoração. Música. Entretenimento. E aí fica em prejuízo o culto, porque Jesus não tem parte desse culto. Não tem espaço para Jesus salvar, curar, libertar. Não tem espaço para Jesus falar com o povo. E para cantar, não precisa jejuar, não precisa orar, não precisa estudar a Bíblia. Precisa apenas pegar um hino, decorar, E quem sabe tocar, vai treinar aquela música e pronto. Então a falta de espiritualidade é muito grande. Temos que investir mais na espiritualidade. Está havendo muito destaque para as pessoas que não oram, não jejuam, não estudam a Bíblia. Essa turma nem para a escola bíblica dominical vão, nem para o culto de doutrina vão. Olha só, e nós estamos colocando essas pessoas como destaque. E olha que damos uma importância exagerada a essas pessoas. Não existe um ensino correto para essas pessoas. Não existe exigências para essas pessoas que estão sendo destaques na igreja, estão querendo cada dia mais aparecer. E quem tem que aparecer na igreja é Jesus Cristo. Tomemos cuidado com o rumo que vamos dando à igreja. Muitas dessas pessoas são carnais e estão prejudicando a espiritualidade da igreja. Conclusão. Cada membro do corpo de Cristo necessita estar em constante vigilância quanto aos ataques do maligno, que é a tendência da natureza humana pecaminosa que tentam minar e destruir a comunhão do povo de Deus. O mesmo Espírito que nos reveste de poder também opera a união.
Efésios 4, 3 a 6. Então veja lá que Diótrefes queria primazia, ele queria aparecer, ser mais do que todos, né? Enquanto João era humilde, né? Era manso, amoroso, olha só. E ele colocou aí Gaio e Demétrio para ser comparado com Diótrefes e todos perceberem quem era Diótrefes. Então vemos aí que cada crente é um membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Todos têm muita importância. Todos precisam perceber isso, que cada membro tem a sua grande importância nesse corpo. Agora, todos são corpo de Cristo. Pedras, pequenas pedras no edifício que é a construção aí de Jesus Cristo. Então veja só, cada um de nós tem importância muito grande no corpo de Cristo e devemos ser reconhecidos como importantes do corpo de Cristo. Ninguém pode ser lançado fora, jogado fora, desprezado. Tomemos cuidado com isso. Então, o mesmo Espírito Santo que está dentro de cada um de nós, é ele que traz essa união e ele também concede poder para todos abençoarmos uns aos outros. Era para todos os dons do Espírito Santo operarem na igreja e todos serem abençoados por esses dons do Espírito Santo. Vamos orar agora. Se você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à Terra, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário, morreu ali, nos substituindo. Nós tínhamos que morrer na cruz, nós pecamos. Mas ele morreu em nosso lugar para que nós fôssemos perdoados, fôssemos salvos. Você crê nisso? Ele morreu e ressuscitou. Creia. Peça perdão agora, vamos orar juntos. Receba a salvação, receba o Espírito Santo agora. Se torne agora filho de Deus. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar agora e Jesus vai curar você agora. Creia nisso. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti, Senhor, arrependidos agora pelos seus pecados, pedindo perdão. Traz a eles a alegria do Espírito Santo, a alegria, Senhor, de se tornarem Teus filhos, a alegria de servirem a Ti. Em nome de Jesus, concede a eles, ó Pai, o Espírito Santo. Fortalece-os, ó Espírito Santo, esteja deles agora guiando-os, protegendo-os, livrando-os de todo mal. Em nome de Jesus, aqueles que estão doentes, estão enfermos, recebam a cura agora, em nome de Jesus. Solta, sai em nome de Jesus, toda doença, toda enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Toca o Senhor deles agora, faz o milagre, Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Esperamos ter ajudado os irmãos. Dê aí um like, um joinha, se inscreva em nosso canal. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, os estudos escritos além da revista, entre em contato conosco por esse telefone, meu WhatsApp, eu envio para você gratuitamente via PDF, PowerPoint, daí 99991520454. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, não sou aposentado, vivo das ofertas dos irmãos. Então, envie qualquer quantia a uma dessas contas aí. Caixa Econômica, aqui no Bradesco, e aqui Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa é Edna Maria Cruz Silva, você vê o Pix aí. E você vê o meu Pix, 331-957-816-20. Envie qualquer quantia e nos ajude. Deus abençoe, a paz do Senhor, esperamos ter ajudado os irmãos.